Eu tava vendo uns vídeos no TikTok sobre escola pública, e me lembrou da minha história. Me bateu aquele sentimento de revolta, de injustiça, e eu percebi que nunca tinha contado isso direito. Então, eu decidi fazer esse vídeo. Não é só um desabafo, é um relato de tudo que eu passei. E, quem sabe, alguém que tá vendo isso agora pode se identificar e ver que não tá sozinho. Teixeira, de 13 anos, foi gravemente ferido. O pai conta que o filho sofria bullying. Meu filho ficou com medo de ir para a escola. Estava psicologicamente abalado. Meu filho acho que já estava sofrendo bullying. Dei spray de pimenta para ele se defender, mas infelizmente meu filho... Dá um salve, Nick, dá um salve. A escola pública no Brasil é um inferno. Não tô falando só da estrutura precária, do descaso, das salas lotadas e dos professores que mal conseguem dar aula. Isso tudo já é um problema gigante. Mas o pior mesmo é a violência, o bullying, a humilhação diária que muitos passam. E eu sei disso porque eu fui um desses alunos. Todo dia, era um pesadelo diferente. Eu era diferente, meio afeminado, tímido, e já bastava isso para virar um alvo. Eu era espancado na escola. E não era briga justa, não era discussão. Era ódio gratuito. Era ser chutado, apanhado por nada, por existir. Roubavam minhas coisas, me xingavam, me ridicularizavam. Eu era o estranho, o esquisito, e ninguém se importava. Professor, coordenação, faziam vista grossa. Eu podia estar sangrando, que ninguém ligava. E isso mexe com a gente. Isso destrói qualquer confiança, qualquer alegria que um dia você pode ter tido. Eu era diferente, meio afeminado, tímido, e já bastava isso para virar um alvo. Eu era espancado na escola. E não era briga justa, não era discussão. Era ódio gratuito, era ser chutado, apanhado por nada, por existir. Roubavam minhas coisas, me xingavam, me ridicularizavam. Eu era o estranho, o esquisito, e ninguém se importava. Professor, coordenação, faziam vista grossa. Eu podia estar sangrando, que ninguém ligava. E isso mexe com a gente. Isso destrói qualquer confiança, qualquer alegria que um dia você pode ter tido. E no meio disso tudo, eu só queria uma coisa: ter alguém do meu lado, ter um amigo de verdade. E, por um tempo, eu achei que tinha. Até o 5º ano, eu tinha um amigo, alguém que andava comigo, que tava lá sempre. A gente cresceu junto, brincou junto. Mas aí veio a pandemia. E foi aí que eu vi quem ele realmente era. A cada soco, a cada insulto, o mundo ao meu redor se tornava mais sombrio. E quem devia me proteger? Os professores. A direção? Nada. Me viam cair, mas fechavam os olhos. Naquela escola, eu era só mais um número, mais um aluno a ser ignorado. Era uma dor que eu sentia todo dia, e ninguém se importava. Mas o que ninguém sabia é que eu já não era só o alvo do bullying. A escola, os alunos, a falta de estrutura. Tudo aquilo foi me moldando de um jeito que eu não queria. Eu me tornei alguém sem fé, alguém sem vontade de continuar. Quando a pandemia passou, a escola virou outro mundo para mim. Eu voltei diferente. E o bullying veio com força total. E meu amigo, aquele cara que andava comigo, que sabia de tudo que eu passei, ele viu tudo acontecer. Ele viu eu ser humilhado, viu eu ser agredido. E ao invés de me ajudar, ele se afastou. Fingiu que não me conhecia, como se eu fosse um problema, como se andar comigo fosse sujar a imagem dele. E sabe o que é pior? Ele foi atrás da menina que eu gostava. Eu gostava dessa menina fazia anos, mas nunca falei nada, porque eu era tímido. Mas ele sabia. Ele sabia o quanto eu gostava dela. E, quando ele percebeu que eu era o alvo, que todo mundo me via como esquisito, ele fez o quê? Foi lá e começou a dar em cima dela. Começou a andar com quem me humilhava. Começou a rir junto. Como se os anos de amizade nunca tivessem existido. Eu olhava para ele e não via mais um amigo. Via mais um traidor. Mais um que estava ali para rir da minha cara. Foi ali que eu aprendi que a amizade na escola pública, muitas vezes, é só ilusão. Você acha que tem um parceiro, mas na primeira oportunidade, ele te larga, pisa em você e ainda se junta com quem tá te destruindo. Ele preferiu me ver cair do que me estender a mão. E eu fiquei sozinho, sem ninguém. Eu me sentia sujo, derrotado, como se minha vida tivesse sido arrancada de mim. Mas, em meio a essa dor, teve algo que me fez acordar. Eu vi outros casos, outros jovens, como eu, sofrendo em silêncio. Eles não podiam falar, não podiam se expressar. E eu comecei a perceber que a escola pública era uma verdadeira prisão. Não apenas pelas brigas, não apenas pelas humilhações,
mas pelo sistema que os abandonava. Como em Fortaleza, CE, quando alunos quebraram as carteiras e destruíram a sala de aula depois de uma briga com o professor, ou como em São Paulo, onde uma turma inteira virou a escola de cabeça para baixo, destruindo tudo ao redor em um ato de revolta. Eu vi tudo isso e percebi que não era só a minha história. Isso era o reflexo do que muitos estavam vivendo, do abandono, da falta de esperança. A escola deveria ser um lugar de aprendizado, mas para muitos, era um campo de batalha. E, como eu, muitos desistiram, ou melhor, não conseguiram mais lutar. Eles se afundaram em um sistema que os esmagava, que os roubava de seus sonhos, de sua dignidade. E, no final, eles se tornaram exatamente o que o sistema queria que fossem. Invisíveis, sem voz. Mas a vida tem uma maneira cruel de nos ensinar algumas lições. Meu amigo, que parecia ter tudo, se perdeu. Ele tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas não conseguiu alcançar. O que parecia ser uma carreira promissora se desfez. Ele acabou indo trabalhar em um lava-jato, um trabalho honesto. Mas, de certa forma, ele falhou nos seus próprios sonhos. E, para completar, ele também foi traído. A namorada dele, a quem ele dava toda a atenção, o deixou, e assim como eu, ele também sofreu um pouco de bullying nos últimos anos. Ele viu o que eu passei, e eu vi o que aconteceu com ele. As coisas não saíram como ele esperava, e eu acho que, no fundo, ele se arrepende do que fez comigo. Mas, o detalhe importante é que essa namorada não era a mesma menina de quem eu gostava. Ela deu o maior fora nele e não tenho visto mais ela. Acho que viajou para outra cidade. Vida é uma montanha-russa de emoções e experiências que, muitas vezes, nos levam a lugares onde jamais imaginaríamos chegar. Eu passei por um inferno na escola pública, mas aprendi que o sofrimento pode ser o maior professor que temos na vida. Quando eu olho para trás, vejo que tudo o que eu vivi foi uma preparação para algo maior. Algo que eu não conseguia enxergar na época, mas que, hoje, faz todo o sentido. A escola pública foi um campo de batalha, um lugar onde a gente não aprende apenas matemática e português, mas onde a verdadeira luta era para sobreviver. Não era sobre conquistar notas altas ou ser o melhor aluno, mas sim sobre conseguir passar um dia sem ser espancado, sem ser roubado ou, pior, sem ser humilhado. Eu me lembro das vezes que chegava em casa com as mãos sujas de sangue, com o corpo marcado, e minha mãe perguntava o que tinha acontecido. Eu dizia que era apenas uma briga qualquer, mas por dentro, eu estava morrendo. Morria um pouco a cada dia, a cada olhar de desprezo, a cada palavra de zombaria. Era uma dor constante, uma dor que não passava. Eu era vítima de bullying, mas o pior era ver que a escola não fazia nada. Os professores não estavam ali para me proteger, estavam ali para seguir o protocolo, para terminar a aula e dar a nota final. Mas a minha dor, a dor dos outros, era invisível para eles. No meu caso, a escola virou um lugar de fuga. Não porque eu quisesse fugir das matérias, mas porque eu queria fugir da dor, da humilhação. Eu me via cada vez mais distante de tudo. Não importava o que eu fizesse, não importava quantos livros eu lesse, quantas vezes eu me esforçasse para aprender algo. O que importava era como eu me sentia em relação ao meu corpo, a minha aparência, como o mundo me via. Eu era alvo fácil. E quando você é alvo, a escola não é um lugar de aprendizado, é um campo de guerra. Mas, em meio a todo esse sofrimento, algo aconteceu. Eu percebi que a dor não era eterna. Eu não sabia na época, mas aquele sofrimento tinha um propósito. Foi quando a pandemia chegou. Com ela, veio uma mudança drástica. Foi durante aquele período que vi o meu amigo se afastar. Antes da pandemia, éramos inseparáveis. Mas, com o tempo, ele foi se distanciando de mim. Eu comecei a sofrer bullying, e em vez de me apoiar, ele se afastou. Foi duro, mas eu percebi que ele também tinha seus próprios demônios para enfrentar hoje. Com 17 anos, quase 18, eu vejo o quanto a minha história mudou. Estou me preparando para o SAT, para o Enem, com o objetivo de ir para o exterior, talvez para Harvard. Eu sei que o caminho não será fácil, mas estou determinado a seguir em frente, a dar o meu melhor, a fazer o que muitos disseram que eu não seria capaz. Porque o que me fizeram passar, o que a escola, os colegas e até o meu amigo fizeram, não vai me definir. Não vou permitir que o passado me prenda. Vou lutar pelo meu futuro. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu cresci. Eu aprendi que, apesar de tudo, sempre há uma maneira de recomeçar. Eu olhei para meu amigo e percebi que, assim como ele, eu também posso me perder, mas posso também me encontrar. Ele perdeu seus sonhos, mas eu vou continuar lutando pelos meus. E, no final, a única coisa que importa é como a gente lida com as quedas. É como a gente escolhe se levantar. Ele me viu cair e viu eu me reerguer. E hoje, talvez, ele me veja mais forte do que ele jamais foi.